Bem-vindos de volta. O programa de hoje acolhe depoimentos de mulheres que relatam terem sido assediadas sexualmente pelo médium conhecido como João de Deus, que atua em Abadiânia, Goiás. Nós agora vamos conversar com a promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur. Gabriela, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim. Obrigado. Nesses casos que a gente ouviu hoje, às vezes não há necessariamente penetração, também não há uma violência física configurada, então pode-se chamar de estupro ou de violência esse tipo de abuso sexual narrado pelas mulheres que estiveram com João de Deus? Bom, eu não posso fazer nenhum tipo de avaliação de caso concreto, até porque eu não sou a promotora do caso, então, por uma questão ética e funcional, eu não vou me manifestar sobre esses casos, mas eu vou falar para você tecnicamente Em termos qual teóricos. que é o que a legislação penal determina e prevê hoje. O ato sexual, ele compreende qualquer outro tipo de ato que a pessoa faça para a satisfação do seu desejo sexual. Então, não necessariamente seja a conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina. Então, portanto, sexo oral, a masturbação, o sexo anal são questões que caem nessa circunstância de outros atos sexuais. Passar as mãos no seio, apalpar a pessoa, fazendo força, todos esses atos sexuais para a satisfação, que no vocabulário jurídico nós falamos satisfação da lascívia, mas para que as pessoas entendam é para satisfazer o desejo sexual, são considerados atos sexuais. E isso, se estiver presente num caso concreto, pode ser considerado estupro. Então, é a conjunção carnal e mais o estupro. E a segunda pergunta que você fez é a questão da violência. Não há necessidade dessa violência física. Há situações em que essa violência ela está presumida. Mas, por exemplo, se o sujeito está numa posição de autoridade, se ele usa a sua autoridade para conseguir compensação sexual, isso é violência? Se essa mulher não conseguir, por alguma circunstância, oferecer resistência e evitar que isso ocorra, pode ser considerado estupro, uma violência presumida em situação de vulnerabilidade temporária, momentânea, naquele momento do ato sexual. Há duas questões aí, Bial, que a lei prevê, que são importantes aqui para esse cenário. Há a questão da violação sexual mediante fraude, que nós chamamos de estelionato sexual, que é o artigo 215 do Código Penal, e as situações de estupro mediante violência presumida, que são essas situações de vulnerabilidade. Na violação sexual mediante fraude, essa mulher ela acaba consentindo com a relação sexual, ela está sendo enganada. Então, ela acaba tendo esse consentimento viciado. Ela não está manifestando a sua vontade livre e consciente. Esse poderia ser um estelionato sexual. E há a questão da vulnerabilidade, quando ela não consegue oferecer resistência, mas ela está sendo contra a vontade dela. Ela não queria fazer aquilo, mas ela não consegue oferecer resistência porque alguma circunstância tirou essa possibilidade de manifestar o seu consentimento. Então, precisa analisar o caso concreto, verificar as provas. Pois é, isso que eu ia perguntar. Que tipo de prova uma vítima precisa para prestar esse depoimento? Bom, aí nós chegamos na grande dificuldade da prova dos crimes sexuais e praticamente, Bial, de todos os crimes de violência contra a mulher, que acontecem na obscuridade, dentro de casa, em que há o quê? A palavra da vítima. É importante saber que nesses casos de estupro, seja por conjunção carnal ou por ato sexual, muitas vezes não há uma marca que expresse que houve uma violência física ou uma conjunção carnal forçada no corpo da vítima, ou que ela apresenta, por exemplo, restos de esperma pelo corpo, para que seja comprovada que sim, houve uma conjunção carnal ou qualquer outro ato sexual. Por exemplo, passar as mãos nos seios, esfregar o corpo contra a vítima, isso não deixa marcas. Então, muitas vezes, a dificuldade da prova é muito grande. Há o quê? A palavra da vítima. Há a possibilidade de se fazer laudos periciais psicológicos
para verificar se há um estresse pós-traumático, por exemplo, de um abuso sexual. Na sua experiência como promotora, nos relatos semelhantes ao que a gente ouviu, qual é um tipo de reação comum a todas as vítimas de abuso sexual? O silêncio. Esse tipo de abuso sexual, esse tipo de violência contra a mulher, ele paralisa, ele silencia a mulher vítima de violência. Ela não consegue reagir porque é como se ela estivesse congelada. Ela fica paralisada. Naquele momento, ela não entende o que está acontecendo. E depois de um tempo, vamos supor, depois que ela acaba, no dia seguinte, ela se sente muito envergonhada daquilo que aconteceu e começa a perguntar: por que eu não gritei? Por que eu não saí correndo? Por que eu não reagi? Ela não consegue entender por que ela estava naquela situação, como ela foi parar naquela situação, principalmente nos abusos sexuais que não tem aquela violência física e aquela grave ameaça. Se você não transar comigo, eu vou te matar. Ou segurar a vítima, em que há uma violência presumida. Ela não entende como ela chegou até aquela situação e por que ela não reagiu. Então tem a vergonha. Depois tem o sentimento de culpa, que é muito grande. Será que eu dei margem para que isso acontecesse? Será que eu dei motivo? O que será que eu fiz para merecer esse tipo de conduta? Depois vem a conscientização e aí o medo de uma exposição na mídia, porque esses casos acabam saindo na mídia, medo do julgamento social, que acaba causando sérios danos à saúde física e moral dessa mulher também. E depois vem o medo da falta de credibilidade, muitas vezes da polícia e de todo o sistema de justiça, porque é só a palavra dela que já vem. Via de regra, Bial, depois de um tempo, e aí as pessoas perguntam por que não denunciou antes, por que demorou tanto tempo? Há um julgamento, ela quer aparecer, ou quer ter alguma vantagem nisso, ou quer prejudicar alguma pessoa. Então ainda tem isso. E ao final, aquele sentimento de injustiça muito grande. Aquela vontade de fazer justiça, mas muitas vezes de não ter voz para fazer isso. Nesses últimos anos, houve mudanças jurídicas importantes em relação à violência contra a mulher? Houve. Nós tivemos uma modificação recente, que é a Lei 13.718 de 2018, agora de final de setembro, que ela traz uma modificação importantíssima. Primeiro que ela cria o crime da importunação sexual. Daqueles casos famosos de que houve ejaculação no ônibus, no metrô e não havia um tipo penal próprio, um crime próprio para isso. Então, a pena é de 1 a 5 anos. Essa é importante. E aí, a última alteração que trouxe, entre outras, mas que eu reputo de importante, é a modificação, Bial, da ação penal, da natureza da ação penal. Por que eu falo isso? Muitos casos de estupro, até agora, essas ações são mediante representação, ou seja, a vítima tem o prazo de 6 meses para falar para as autoridades expressamente, eu quero processar. Não só fazer o BO, fazer o BO e expressamente falar, eu quero processar aquela pessoa. E esses 6 meses, nós que trabalhamos com os crimes de violência contra a mulher, é um prazo curto para que toda essa sistemática que eu expliquei de sentimentos causados na vítima sejam ultrapassados. Essa lei veio para falar o seguinte: em todos os crimes contra a liberdade sexual da mulher, contra a dignidade sexual da mulher, que são todos do capítulo da questão de crimes sexuais, os abusos sexuais, são processados mediante ação penal pública incondicionada. Tira a obrigação da vítima de falar eu quero processar e entrega nas mãos da Justiça e aí do Ministério Público a responsabilidade de processar. Então, a partir do momento que uma autoridade tem o conhecimento desses fatos, ela é obrigada a instaurar um inquérito policial ou qualquer outro tipo de procedimento investigatório para apuração dos fatos. É importantíssimo no meu entendimento, eu sei que há entendimentos em sentido contrário, que nesses crimes a responsabilidade de punir e processar seja do Ministério Público, independentemente da vontade dessa mulher.